Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o nosso programa Reconectar. Meu nome é Fernanda Colli e espero vocês em toda a nossa programação. Quando falamos em reconectar, nos referimos a ligar uma coisa à outra, estabelecer uma nova reconexão. Sabemos que o momento que estamos passando exige mudanças e adaptações para vivermos de uma forma muito saudável. É preciso nos reconectar. E para nos ajudar a fazer essa reconexão com esse mundo novo em que estamos enfrentando, o entrevistado de hoje é o psicólogo Christian Capobianco e ele vai nos falar um pouquinho sobre os principais efeitos da pandemia na saúde mental. Seja bem-vindo, Christian! Quais são os principais sintomas psicológicos que podem aparecer em momentos como esse que estamos passando, de pandemia e quarentena? E como que a gente pode detectar isso? Em casos onde começa a aparecer sintomas depressivos e ansiosos, nós precisamos ficar atentos, né? É importante que a gente compreenda qual é a funcionalidade desta emoção. Nós somos seres que vamos sentir ansiedade e alguns sintomas depressivos em determinado momento da vida. É comum e é normal, ainda mais nesse novo contexto que nós vamos vivendo da pandemia. Então é importante classificar o que é patológico e o que não é patológico. Para ser patológico, eu preciso desenvolver um sintoma que ele me traga prejuízo social em outras facetas da minha vida. Então, eu estou tão ansioso a ponto de não conseguir trabalhar, de não conseguir desenvolver as minhas atividades de uma maneira funcional. Ou eu estou tão depressivo que eu não consigo pensar em outra coisa, aí eu começo a ter sintomas que começam a ser limitantes, então eu já não tenho mais prazer em realizar as atividades, eu estou o tempo todo fadigado, o tempo todo preocupado. Então, esses sintomas, eles são patológicos a partir do momento em que eu começo a ter prejuízos significativos em outros contextos da minha vida. Então começa a afetar a minha vida conjugal, familiar, a minha vida de trabalho, as minhas relações sociais. Então é preciso procurar um profissional da área da psicologia ou da psiquiatria para você fazer uma avaliação mais detalhada para verificar se realmente você precisa de uma intervenção desses profissionais. Então nós precisamos ficar atentos se os sintomas de depressão e ansiedade, se eles estão causando prejuízo social. É importante lembrar também que eu posso ter a comorbidade, que é quando eu tenho mais de um diagnóstico, tenho apresentado mais de um sintomas. Ansiedade e depressão é muito comum a gente ver eles andarem juntos. Então é isso que nós precisamos fazer, ficar atentos aos sintomas, às emoções que eu tenho apresentado, lembrando que é normal a gente sentir ansioso frente a uma pandemia, ter alguns sintomas mais negativos, e eu tenho que avaliar se tem prejuízo social, se isso está interferindo em alguma faceta da minha vida. Você acha que momentos de crise geram mais casos de pânico? É possível que ocorram mais crises de pânico neste período de pandemia, pois nós estamos sendo bombardeados de informação o tempo todo. O pânico é um acúmulo de estresse, é um nível de ansiedade mais alto, onde o indivíduo ele não consegue lidar com essa situação e ele acaba tendo a crise de pânico. Então, para diagnosticar uma crise de pânico, nós precisamos de um profissional capacitado que vai estudar o caso clínico, que vai fazer uma boa anamnese e vai entender quais são os gatilhos, quais são os momentos em que ele acaba desenvolvendo a crise. Mas como evitar, nós podemos diminuir o acesso a essas notícias que nós estamos recebendo o tempo todo. Então, assistir menos noticiários, buscar mais informações em sites confiáveis,
parar de ficar vendo essas notícias de Facebook, de WhatsApp, que muitos são fake news. A gente acaba sendo bombardeado por algumas informações que nem sempre são verdadeiras. Isso gera ansiedade e faz com que nós tenhamos algumas crises e acabamos ficando disfuncionais. Então é importante praticar técnicas de relaxamento, como yoga, como mindfulness, respiração diafragmática, entre outras inúmeras técnicas que nós temos disponíveis para ajudar no tratamento de ansiedade. Mas o que é mais importante neste momento é que a gente saiba onde estamos buscando as informações e que evitemos, então, ficar procurando e ouvindo jornais e assistindo noticiários somente sobre isso. Existem outras coisas tão relevantes quanto que nós precisamos também nos atentarmos. Então, nestes momentos de pessoas que são mais ansiosas, que estão percebendo que ficam mais ansiosas, a gente tem que identificar os gatilhos. E provavelmente essas reportagens, essas notícias que recebem por WhatsApp ou por redes sociais acabam desenvolvendo uma crise de ansiedade, que pode ser até uma crise de pânico. Então, tentar evitar esse tipo de informação que pode até ser um fake news e a gente acaba sofrendo por antecipação, que é comum e é característico de uma pessoa ansiosa, antecipar tudo aquilo que pode vir a acontecer de pior. Ah, legal. Tá aí mais uma dica, pessoal, pra gente ficar atento. E os idosos, sendo eles do grupo de risco, eles têm a saúde mental mais comprometida? Sim, os idosos tendem a ficar mais vulneráveis até na questão psicológica, afinal colocaram um alvo nas costas dos idosos, né? Então, o tempo todo nós vemos aí que o grupo de risco é os idosos. Então, provavelmente isso gera uma incerteza, gera uma insegurança e nós precisamos nos mostrar atentos e demonstrar empatia a esse grupo, né? Principalmente saber ouvir, estar perto, perguntar como está se sentindo. É muito importante a gente falar sobre as emoções, tentar conversar com essas pessoas, não deixá-los sozinhos, né? Então, mesmo que você não possa ir até eles, mas fazer ligações com frequência, chamadas de vídeo, se possível deixar algum responsável com os idosos. É importante que nesse momento a gente se mostre solidário a essas pessoas que estão vivenciando essa situação de pandemia e estão o tempo todo em alerta por já ter uma saúde mais debilitada, algumas comorbidades. Então nós precisamos sim estar atentos à população idosa e principalmente estar presentes, né? Demonstrar empatia, demonstrar que estamos ali, que podemos ajudar e conversar sobre o que está acontecendo, passar informações plausíveis, tentar trabalhar e ajudar da melhor forma possível. Aí temos um caso, Christian. Se eu tenho um amigo que eu percebo que está numa situação de ansiedade, né, ou que está apresentando alguns sintomas de depressão, como que eu faço para ajudá-lo? E que você está disposto a ajudá-lo. Neste momento é importante você procurar está até repetitivo, mas é exatamente isso. Nós precisamos procurar ajuda. Existe muito ainda o estigma de que psicólogo é para malucos, é para gente doida. E não, gente. Psicologia, o profissional da psicologia, da psiquiatria, o profissional da saúde mental, ele está ali para nos ajudar a lidar com as emoções, com os sentimentos, com as dificuldades do dia a dia. Ninguém é obrigado a saber lidar com tudo. Nós não viemos com um chip instalado onde nós vamos aprender a lidar com todas as situações. Isso são habilidades que a gente aprende, a gente desenvolve. E a depressão é uma doença séria, nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos, na verdade, ajudar essas pessoas que são próximas ou que a gente conhece a procurar ajuda. Dependendo do caso da pessoa, ela não tem nem vontade de sair de dentro de casa, ela pode estar mais isolada, e aí a gente vai precisar ajudar essa pessoa a se reconectar com a vida, a se reconectar com o mundo.
Então é importante demonstrar empatia, demonstrar solidariedade, saber ouvir. É muito importante que essa pessoa se sinta ouvida e que vocês procurem o melhor profissional da área ou procurem a saúde pública para poder ajudar essa pessoa. E quando eu sei, né, que eu preciso da ajuda de um profissional? Procurar um profissional toda vez que você identifique que você vem apresentando sintomas ou que você não consegue controlar as suas emoções, que você já tem perdido prazer nas atividades que antes para você eram prazerosas, que você tem uma dificuldade de relacionamento, de comportamento, enfim. Se você começa a apresentar comportamentos atípicos, que você começa a perceber que você já não sente mais prazer naquilo que você sentia, que já está tudo muito difícil, que você já não consegue mais produzir tão bem quanto você produzia, que você dorme e acorda e já não vê mais sentido, ou seja, tudo que é diferente, tudo que você percebe que está disfuncional, que está confuso em você, é importante você procurar um profissional que possa lhe ajudar a entender melhor para esse momento que você está passando. Então, eu repito, saúde mental é importante, nós precisamos nos atentar. É difícil falar de saúde mental porque a gente não vê. Nós sentimos, a gente percebe uma mudança de comportamento, a gente percebe uma mudança de hábitos, de rotina, mas é muito mais fácil quando eu vejo que o meu braço está cortado e eu vou lá saturar. É muito mais fácil quando eu vejo que meu dente quebrou e eu vou ao dentista consertar. Mas nós também ficamos disfuncionais, a gente adoece mentalmente. Nós começamos a não entender como as nossas emoções funcionam, a gente não consegue mais lidar com as adversidades e com a dificuldade do dia a dia. E isso é comum em momentos de pandemia, porque é novo, é desconhecido, não existe uma cartilha, não existe nada que nos ensine em casos de emergência, faça isso. Não é um manual, não tem nada pronto. Então nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. Então tudo que é diferente, tudo aquilo que eu percebo que está me gerando dificuldade social, que está interferindo nas minhas relações, eu preciso procurar ajuda, eu preciso entender o que está acontecendo. Qual a sua dica para nos reconectarmos com esse novo mundo em que estamos vivendo? Uma dica para reconectarmos com o novo mundo, eu não acredito que é um novo mundo. Eu acredito que nós estamos ainda no nosso velho mundo com N problemas, então a gente continua no nosso velho mundo com um problema a mais, com uma dificuldade a mais, e isso, na verdade, nós estamos o tempo todo tendo novas informações, tendo novas dificuldades, que a gente precisa desenvolver novas habilidades. Então, o que eu acho que a palavra certa seria perseverança. A gente precisa perseverar em relação a isso. E transformação. Nós estamos o tempo todo em transformação, nós estamos o tempo todo desenvolvendo habilidades, aprendendo novos comportamentos, e não vai ser diferente. Nós vamos aprender novos comportamentos, então hoje a gente já aprendeu que precisamos de um distanciamento social momentâneo e que isso tem afetado psicologicamente a todos, mas que é necessário e que a gente entende que neste momento é o melhor a se fazer. Então nós vamos desenvolvendo novas habilidades através de novos comportamentos, de novas reflexões, e isso vai nos gerando novas transformações. Nós somos seres que estamos o tempo todo em transformação. Eu acredito que essa seja a palavra ideal para essa pergunta. Então, um velho mundo com novos desafios que juntos enfrentaremos e que, apesar de todas as dificuldades, sempre há uma saída. Sempre há uma forma de olhar diferente, e para toda moeda há dois lados. Então, por mais que pareça que é algo que nós não vamos conseguir enfrentar, então uma dificuldade financeira, o desemprego, nossa, como eu vou superar isso, não tem fim, não consigo.
Então isso é muito importante, que a gente entenda que existe sempre dois lados e que nós precisamos perseverar para poder transformar, para poder haver uma transformação. E é isso aí. Essas foram as dicas do psicólogo Christian Capobianco, meu colega de trabalho, que exerce essa profissão de maneira tão brilhante. Ô, Christian, muito obrigada pela sua presença e eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite aqui do Reconectar. Fernanda, então, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Espero ter podido ajudar pelo menos um pouco. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição para trabalhar com vocês, para poder responder isso. Tá? Foi um prazer o convite. E pessoal de casa, se precisar tirar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo. Até logo e um grande abraço. E quem se interessou pelo trabalho do Christian, ele atende junto a uma equipe na clínica que fica na cidade de Araçatuba, que chama Clínica Conecta Mente. O endereço está aí na tela para vocês. E aproveitando as dicas de como se reconectar com esse mundo em que estamos vivendo, eu convidei a nutricionista Gabriela Giraldi para responder algumas perguntas feitas por internautas. É com você, Gabi. Qual a sua dica para nos reconectarmos com o mundo atual? Realmente, depois da pandemia, nós ficamos tão distantes uns dos outros e talvez a gente percebeu o quão é precioso ficar ao lado das pessoas que a gente ama, o quão é precioso passar momentos com a família. Então, por um lado, foi muito ruim a pandemia e por outro, foi bom para as pessoas darem mais valor. Então, o meu recado é que quando voltarmos como éramos antes do Covid-19, que as pessoas deem mais valor aos momentos em família, aos momentos em amigos, porque isso faz muita diferença, né? Esse processo de socialização das pessoas, isso faz diferença para nós seres humanos, né? Esse é um ponto muito importante. Hoje a gente teve que se adaptar. Hoje muitas pessoas começaram a ter internet dentro de casa, celular, e é uma forma de conversar com os familiares, é uma forma de conversar com os amigos, chamada em vídeo, né? E a gente sempre consegue driblar as coisas, a gente sempre consegue fazer de uma forma diferente, a gente consegue se evoluir, a gente consegue evoluir de acordo com os acontecimentos, tá? Então, a minha dica para a gente se conectar novamente, se reconectar, é essa. Quando voltarmos ao normal, a gente dar mais mais valor nos momentos em família, e enquanto a gente não pode fazer isso, ligar para aquela pessoa que fazia parte todos os dias da sua vida e falar o quanto você ama ela, tentar ficar o mais próximo, mesmo sendo através de uma tela de celular. Como deve ser a alimentação saudável em tempos de Covid-19? Como pode ter visto na mídia, nós ainda não temos a cura, que no caso seria a vacina para o vírus Covid-19. Então, o nosso organismo, ao contrair o vírus, ele depende muito do nosso sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico estiver deprimido,
vai ser mais difícil você se curar da doença. Como que funciona para você ter o sistema imunológico mais forte? Você depende totalmente de uma alimentação saudável. Se a sua alimentação ela é na base de alimentos industrializados, frituras, açúcares, você pode ter certeza que o seu sistema imune ele é bem baixo. Agora, para você ter um sistema imunológico forte, você precisa ter o consumo de legumes, frutas, verduras, proteínas, sendo a proteína do porco, do frango, do peixe, da carne de boi, do ovo, tá? Então, o seu sistema imunológico ele depende muito de vitaminas e minerais que você consome durante a alimentação, que é mais voltada para uma alimentação saudável. Existe algum remédio, suplemento, vitamina que diminuam ou alimento que diminuam o risco de Covid-19? Não existe. É uma doença muito nova, precisa ainda de muitos estudos voltados para esta doença. Então a gente não pode afirmar nada que a gente não saiba. As únicas formas de prevenção de contaminação que nós conhecemos é aquelas de lavar a mão, utilização de máscaras, utilização do álcool em gel, né? E em relação à alimentação e suplementação, né, a gente fala para manter a imunidade elevada. Mas também não é 100% comprovado de que isso vai fazer com que diminua o seu risco de contaminação. Posso tomar polivitamínicos para aumentar a minha imunidade? Após a quarentena, o preço dos polivitamínicos aumentaram, né? Tudo isso em decorrer daquela procura, demanda do produto. Então aumentou bastante o preço. Antes da pandemia, eu sempre orientava meus pacientes. Como que é a sua alimentação? Você tem uma alimentação saudável, uma alimentação rica em micronutrientes, né? Que no caso é legumes, verduras e frutas. Você não precisa de um consumo de polivitamínicos. Principalmente porque os polivitamínicos, eles têm uma quantidade elevada das vitaminas e minerais. Mas vai fazer mal? Não é que vai fazer mal, mas o seu organismo, assim que bater aquela quantidade diária, ele não vai absorver, ele vai jogar fora, tá? Então, às vezes, isso vai ser dinheiro jogado fora. Mas se a sua alimentação não for tão saudável, eu aconselharia sim a tomar os polivitamínicos e depois de 3 meses parar, porque não tem essa necessidade de continuar por um longo período de tempo. Além do mais, vitaminas e minerais que são provenientes da fonte são muito melhores do que esses que são feitos na indústria farmacêutica. O que posso fazer para controlar minha alimentação nesse período de quarentena? Foi visto que o número de pessoas que engordaram durante a quarentena aumentou. Ficou muito tempo em casa, acaba tendo maior contato com os alimentos, as crises de ansiedade aumentaram. Então isso faz com que as pessoas aumentem o consumo de alimentos e acarretem o ganho de peso. Como que faz para controlar isso durante a quarentena?
durante esse tempo que as pessoas estão mais dentro de casa. Primeiro, quando você for ao supermercado, você não deve comprar nada que não faça parte de uma alimentação saudável. Por exemplo, alimentos industrializados, bolachas recheadas, refrigerante, alimentos congelados. Tudo isso tem um alto valor calórico e não são benéficos à saúde. Então, se você comprar mais frutas, legumes e verduras, na hora que você for procurar um alimento, você vai ter apenas estes. E aí você vai consumir uma fruta, o que não vai acarretar no ganho de peso. Você também pode se planejar. Por exemplo, você pega um papel, divide a quantidade de refeições que você vai fazer no dia. Eu aconselharia de 3 em 3 horas e você destinar o que você vai comer durante o dia e isso durante a semana, né? Esse planejamento faz com que você não saia da dieta, que você não saia daquele planejamento e vai fazer com que você não coma a mais durante a quarentena. Como posso identificar que a minha fome é emocional? A palavra fome, ela remete a uma necessidade de quando precisa se ingerir algum tipo de alimento. A gente sente dor no estômago, a gente sente um aperto no estômago. Essa é a sensação de fome. Essa é a sensação de fome. A fome emocional, ela é desencadeada quando você está com ansiedade por acontecer alguma coisa, quando o seu nível de estresse está elevado, quando você briga com alguém e desconta na comida. Como você faz para identificar este momento que você está comendo por compulsão, que você está comendo devido à sua emoção? Você vai parar e refletir, mas eu estou realmente com fome? Aquela fome que dói o meu estômago, que aperta o meu estômago? Ou é aquela fome que é apenas uma vontade de comer alguma coisa? Então é nessa hora que você vai conseguir identificar qual é o tipo de fome que você está sentindo naquele momento. Como deve ser a alimentação saudável em tempos de Covid-19? Como pode ter visto na mídia, nós ainda não temos a cura, que no caso seria a vacina para o vírus Covid-19. Então, o nosso organismo, ao contrair o vírus, ele depende muito do nosso sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico estiver deprimido, vai ser mais difícil você se curar da doença. Como que funciona para você ter o sistema imunológico mais forte? Você depende totalmente de uma alimentação saudável. Se a sua alimentação ela é na base de alimentos industrializados, frituras, açúcares, você pode ter certeza que o seu sistema imune ele é bem baixo. Agora, para você ter um sistema imunológico forte, você precisa ter o consumo de legumes, frutas, verduras, proteínas, sendo a proteína do porco, do frango, do peixe, da carne de boi, do ovo, tá? Então, o seu sistema imunológico ele depende muito de vitaminas e minerais que você consome durante a alimentação, que é mais voltada para uma alimentação saudável. Obrigada pelas dicas, Gabi. E quem quiser entrar em contato com a Gabriela, ela atende no endereço que está aparecendo aí na tela, na cidade de Araçatuba.
E continuando o nosso programa Reconectar, vamos falar agora de movimento. O professor Edson, educador físico, pós-graduado em Fisiologia de Exercício, com 11 anos de atuação na área de educação física, ele preparou uma série de exercícios para serem feitos em casa, sem precisar de vocês estarem indo na academia, com coisas fáceis como cadeiras, como garrafas. Olha aí a dica, gente, que legal! Você vai utilizar uma cadeira e com ela fazer um movimento de agachamento, que é aquele movimento de sempre levanta. Com isso, você vai fazer uma série de 12 a 15 repetições. O próximo exercício que podemos realizar em casa, ele chama a elevação pélvica, que tem o principal objetivo de fortalecimento do bumbum. Vocês vão fazer uma série de 12 a 15 repetições. Para fortalecimento do abdômen, você vai realizar o abdominal supra, em que você vai estar deitada no chão, com as mãos na cabeça, fazendo de movimento levanta e desce, sobe e desce. Agora, com os joelhos no chão, as pernas levemente entreabertas, com as mãos também no chão, vocês vão realizar um movimento de flexão de braço para fortalecer peitoral, ombros e tríceps. Para fortalecimento do abdômen inferior, vocês vão realizar, ainda deitados no chão, o abdominal infra. Como que vai funcionar? Vocês vão fazer a elevação das duas pernas juntas o máximo que vocês conseguirem, em movimentos de sobe e desce. Para fortalecimento das costas, você pode estar executando a remada unilateral utilizando uma garrafa PET, em movimentos que o professor mostra nessa execução. Utilizando duas garrafas PET, vocês podem fazer uma sequência com dois exercícios distintos. O exercício 1 consiste na rosca martelo, que pode ser a garrafa PET para fortalecimento dos braços, bíceps. E o exercício 2 é a elevação frontal para fortalecimento dos ombros. Alternando, daremos uma forte série para o fortalecimento dos membros superiores. E vamos agora de circuito, a começar com agachamento sumô, com as pernas entreabertas, pés projetados para fora, e vamos realizar movimentos de agachar. Seguido, então, de uma corridinha estática, que pode ser feita 10 repetições de 30 segundos a 1 minuto, e depois polichinelo de 5 a 10 repetições. E a academia do professor Edson fica na rua 15 de novembro, 317, na Vila Xavier, em Birigui. Exercite-se, sinta mais prazer em viver. É isso aí. E agora vamos falar um pouquinho das crianças? Eles estão confinados em casa. Muitas vezes eles ficam ansiosos, tristes por falta de atividades. E é por isso que hoje eu chamei o professor Douglas. Ele é educador físico, recreacionista da empresa Recriar. Ele é conhecido nos acampamentos como Tio Branca de Neve. Olha só! Para dar algumas dicas de brincadeira para se fazerem dentro de casa com materiais muito fáceis. Olha só! E aí, pessoal, beleza? Vim aqui falar para vocês de algumas brincadeiras que nós podemos usar aí para você fazer dentro de casa, sem ter muito trabalho. Nesse momento aí que tivemos aí uma quarentena, a galera ficou em casa, procuramos muitas coisas aí para fazer, achamos aí algumas brincadeiras. E eu vim falar aqui para vocês de um duelo de jogo da velha, que é muito simples e muito fácil de fazer.
que você vai utilizar? A primeira coisa, uma coisa que vocês têm em casa, a mesa. Sabe aquela mesa que você tem, que você usa? Você pode usar a sua mesa de casa. Você vai precisar de canetinha, tesoura sem ponta, fita. No meu caso, eu usei a fita isolante, porém, dependendo, você também pode usar a fita crepe. No meu caso, eu usei a fita isolante, porque a minha mesa aqui ela é clara, então eu usei a fita isolante. E copinho descartável. Você pode usar 8 copinhos descartáveis. Vamos lá. Com a fita isolante, eu vou fazer o tabuleiro aqui, ó. Aqui o meu eu já fiz, ó, né? Com 9 quadradinhos, o famoso tabuleiro aí do jogo da velha, normal, que nós usamos, já fazemos aqui, nós fazemos com papelzinho e tal, com a caneta e tudo mais, né? 9 quadradinhos, onde nós vamos ter que fazer até o jogo até dar velha. Como que nós vamos fazer esse duelo? Funcionando da seguinte maneira: nossos copos vai estar divididos 4 para cada lado, 4 para o outro lado, porém temos que identificar também os nossos copos. Como que nós vamos fazer que os nossos copos vão estar diferentes, porque os copos estão iguais. No meu caso aqui, eu fiz risquinhos aqui, ó, para diferenciar aí os meus 4 copos do outro jogador. Quem quiser pode fazer também, né, mais uma estrela, né, que fica bacana, um desenho para diferenciar, né, ó. Aqui fiz estrela e os outros 4 copos estão normais, beleza? Então vamos lá, vamos começar como seria aí esse jogo da velha aí. Vamos lá, o oponente já está ali com os copos também já arrumado, os 4 copos. Seus copos vão ficar assim, ó, virados de ponta cabeça, e vai ter a oportunidade de colocar o copinho aqui no jogo, aqui no tabuleiro, quem conseguir fazer com que o copinho fique em pé. Então você vai fazer assim, ó, aqui, vai tentando, até ele ficar em pé, vai tentando. Aí, ó, ficou em pé, coloquei, já vou pro próximo, Aí, mais um ficou em pé, vou colocar aqui, o outro copo que ficou aqui. Aí, terceiro, aí consegui fazer o jogo, aí tá certinho. Beleza, pessoal? Brincadeira fácil. É isso aí, pessoal, como que vocês estão? Estou aqui de novo para falar aí mais uma brincadeira super bacana, entendeu? Que vamos trabalhar aí a sua agilidade, sua habilidade em concentração, entendeu? E essa brincadeira é muito simples, porque nós não precisamos de nada assim que você não tenha na sua casa. São materiais muito simples que todo mundo tem em casa, ok? Essas brincadeiras aqui são muito fáceis para você que está hoje nesse período aí de quarentena, né? Tá ficando em casa, dá para você fazer com seu amiguinho, seu irmão, com a mamãe, com o papai, tá bom? O nome dessa brincadeira aqui seria aí a corrida da pirâmide, ok? E os materiais que nós vamos utilizar para essa corrida da pirâmide: uma bexiga, iremos também utilizar 6 copos descartáveis, 6 copinhos descartáveis comum. Também utilizaremos um cronômetro. Esse cronômetro nós podemos usar como o celular, que tem sempre o cronômetro do relógio, entendeu? Para que nós fazemos aí a nossa corrida da brincadeira. Então eu vou explicar para vocês como vai ser feita. Nós vamos montar uma pirâmide com os copinhos, entendeu? Aqui a pirâmide e os copos de um lado. E nós vamos ter que desmontar essa pirâmide e montar do outro lado, entendeu? No menor tempo possível, entendeu? Depois que nós desmontarmos e montarmos a pirâmide, o outro amiguinho faz a brincadeira e quem fizer no menor tempo vence a brincadeira. Lembrando, pessoal, que o que acontece
essa brincadeira aqui, se de repente você derrubar o copinho e tal, você tem que voltar, né, o copo no último lugar onde ele estava, ok? Então vamos lá, vou soltar aqui o cronômetro do celular. Procurar aqui o cronômetro. Procurando o cronômetro. Aqui o cronômetro, né, de celular, entendeu? Vou deixar aqui do lado. E bora lá, valendo. Vou zerar o cronômetro. E é isso daí, pessoal. Beleza, pessoal? Brincadeira fácil e bacana. Tamo junto, pessoal. Gostaram das nossas dicas? Tem alguma sugestão, alguma dúvida? Entre em contato com a gente. E não se esqueça da principal dica: reconectar. O importante é sairmos dessa sentindo-se bem. Até a próxima, pessoal!